vou aqui apresentar a professora Enia. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ver bem e me ouvir? Sim. Sim. Gente, professora Enia topou nos ajudar nessa missão. Professora, essa aula faz parte de um projeto de extensão em parceria da UFRN, os alunos da enfermagem da graduação, com Maria Alice, para melhorar as práticas. Nós sentimos essa necessidade de atualizações e capacitações da enfermagem, e nós estamos fazendo, nessa primeira etapa, atualizações e, correndo em paralelo, também as atualizações dos POPs, para treinamento. A professora Enia, gente, é enfermeira pelo FRN, especialista em qualidade de serviços de saúde e segurança do paciente, mestre em vigilância em saúde com foco em biossegurança e doutora em ciência da educação com foco em educação permanente em saúde. E vai nos ajudar em segurança do paciente. Pode começar a aula, professora. Boa tarde para todos, para todas. É um prazer receber este convite, estar junto em mais um desafio com a enfermagem. Vocês estão me vendo e me escutando bem? Sim, professora. Sim. Pronto. Então, com o convite, através de uma das alunas, né, que minha filha também está fazendo enfermagem, que faz parte do grupo, e eu, com muita satisfação, né, para estar contribuindo com a enfermagem, né, com o serviço público, me dispus a estar ajudando, né, apoiando essa iniciativa desse projeto. Bom, a professora, a colega já me apresentou, né, enfermeira Arielle, e eu acho que eu conheço ela de algum lugar. Vendo assim, eu estou unindo assim, a questão da lembrança visual. E vamos começar a falar de segurança. Deve ser do departamento, professor. Vamos começar a falar de segurança do paciente. Aí você vai me perguntar. Eu quero que a nossa conversa, a nossa aula, entre aspas, nosso encontro, a nossa reunião, seja uma forma bem leve e muito mais assim, prática, né? Porque eu acho que o interessante é a gente juntar a teoria com a prática, que precisa, né, de ter a ciência embasada, mas a gente ter aquilo muito na nossa realidade, né? Falar da nossa realidade unindo as duas coisas. Então, falar da segurança do paciente, eu não poderia deixar de estar também colocando junto, não de uma forma muito pontual, mas colocando junto sobre biossegurança e gestão da qualidade. Porque são iniciativas, né? Que são normas que contribuem também com a segurança do paciente, como a segurança do paciente contribui também com a biossegurança e gestão da qualidade. Então, esse slide, não só de abertura, mas também para começar falando sobre isso. Certo? Eu vou passar. Professora, licença. Seu áudio está mutado. Ai, desculpa, porque bateu. Agora Como sim. falamos, tá, obrigado, viu? Como falamos anteriormente, falar de segurança do paciente, a gente não pode deixar à parte a gestão da qualidade e a biossegurança. Então, de início, para a introdução, tem essa linha do tempo, né, que trata de biossegurança, gestão da qualidade e segurança do paciente. Aí a gente vai lá para 1847. Não sei se vocês já ouviram falar desse médico, Samuel, né? Ele foi um dos médicos que viu as práticas das parteiras no momento que eles estavam, né, trabalhando, e viu que os estudantes de algumas parteiras ou algumas puérperas estavam sendo infectadas.
E ele fez uma pesquisa e viu que os partos feitos pelas parteiras, as pacientes não ficavam infectadas, e com os estudantes ficavam. E ele chegou à conclusão que era porque os estudantes não lavavam as mãos. Então, já começou daí a pensar, né, em segurança do paciente, em pensar em biossegurança também. Temos nossa, né, Flores, né, nossa precursora de todo o nosso legado que ela deixou aqui, né, que é a teoria do ambiente saudável. Né? Ela participou da guerra da Crimeia, e na guerra ela abria todos os ambientes para dizer que ela dizia que a ventilação, que a questão da luz, a questão do sol ajudava os pacientes a não ter, né, aqueles soldados de guerra a não ter infecções. Em 1963 foi implantada a primeira CCH, que é Controle de Infecção Hospitalar. Né? Em 1970, Gestão de Risco. Em 1987, a ISO 9000. Né? Se tiver alguém que seja um pouquinho da minha geração, vai lembrar como a ISO 9000 chegou, aqueles 5 S's famosos, né? Organização, limpeza, manutenção. Então, também faz parte da questão de segurança do paciente e da qualidade. Em 1990, a gestão da qualidade, né? Que chegou, apesar que hoje ela está com muito mais ênfase e mais força dentro das instituições, principalmente públicas. Porque as instituições privadas, elas procuravam sempre trabalhar isso porque eles tinham a acreditação. Então, para que eles pudessem fazer parte e ser aceito, eles tinham que trabalhar esses protocolos da gestão da qualidade. Em 2001, o Hospital Sentinela, né? Tecnovigilância, farmacovigilância e hemovigilância. 2004, Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Aí começou a iniciativa. Né? Ver realmente quais os métodos, quais as metas, quais os protocolos seriam importantes para que trabalhasse essa segurança do paciente. Em 2015, a NR 32, que fala muito sobre a questão de biossegurança, mais relacionado ao profissional. Aí, 2013, foi realmente onde o governo, não foi só uma iniciativa, como houve em 2004, mas em 2013 houve uma portaria do Ministério da Saúde instituindo os núcleos de segurança de paciente dentro das instituições públicas. Né? E, junto a isso, foi elaborada a RDC, que é a norma, né, que regulamenta da Anvisa. E aí, todos os passos da gestão da qualidade e, nesse tudo, uma construção e mapeamento de fluxo e processo. Que eu acho que, não sei, o projeto tenha esse intuito também, né, de mapear fluxo e de rever protocolos e processos que são feitos. Pronto, isso era a introdução e vamos agora mergulhar mais na questão das boas práticas. Por que boas práticas? Porque as boas práticas estão dentro da segurança do paciente, né? Estão dentro da biossegurança, estão dentro da gestão da qualidade, mas estão também dentro da gestão, né, da segurança do paciente. E por que essas boas práticas são tão importantes? Porque a relação do paciente com o profissional tem risco e tem insegurança, porque o ambiente é insalubre, né? As condições de trabalho, os métodos utilizados são de risco. Então, essa relação pode tanto ter insegurança para o paciente como insegurança para o profissional. Né? E a segurança do paciente é voltada para o paciente. Né? E já a biossegurança é mais voltada para o profissional, mas também que beneficia o paciente. Só um parênteses. Em 2014, eu participei da implantação do núcleo de segurança do paciente do Hospital Universitário Onofre Lopes. Eu era vice-coordenadora. Foi quando o governo começou a
da questão de ser obrigatório dentro das instituições públicas, né? E participei em um evento dos hospitais sentinelas, que era antigamente onde existia, né? Não existia o núcleo, mas existia os hospitais sentinelas, que tinham um núcleo que trabalhava isso, que foi dentro desse encontro dos hospitais sentinelas, que foi em Florianópolis, isso relacionado ao Brasil, que começou a ser feita uma oficina para a construção dos núcleos dentro da rede. Então, assim, eu sou muito feliz que eu participei dessa construção aqui, né, no Brasil, especificamente no Rio Grande do Norte, especificamente em Natal, especificamente no Hospital Universitário, né, representando. E como a gente falou em biossegurança, né, quando a gente falou da relação do paciente com o profissional, a gente não deixar de esquecer que tem algo, né, que precisa ser utilizado para trazer essa segurança para a gente e para o paciente. Então, eu trouxe só uma forma de chamar a atenção da importância dos equipamentos de proteção individual, né? Depois do Covid, né, a gente é tudo uma questão de hábito, né, comportamento. Depois do Covid, a gente criou mais um hábito de utilizar, né, principalmente máscara, principalmente avental, gorro, que anteriormente a gente dava um pouquinho de, como eu disse assim, discreto a esse tipo de equipamento. Aí agora vamos falar realmente sobre a segurança do paciente e as metas internacionais, né? Tem o apoio, né, da Organização Mundial de Saúde, e essas metas têm o objetivo de promover melhoria específica na segurança do paciente por meio de estratégias que abordem problemáticas. Que problemáticas são os riscos, né, na assistência à saúde, apresentando soluções baseadas em evidência e esses problemas. Então, é dentro da portaria, né, 529, né, do dia 1º de abril de 2013, né, e a RDC da Anvisa. Então, foi instituído o núcleo de segurança do paciente. Depois de instituído esse núcleo, foi feito as metas internacionais que poderiam contribuir na realização de boas práticas, que podem, né, deveriam, não podem contribuir, é uma coisa atemporal, contribui para as boas práticas na assistência à saúde, né, os cuidados. Quais essas metas? Arielle, se você achar melhor só no final, mas se quiser alguém interromper, fica à vontade, viu? Tá certo, professora. Eu gosto que Se alguém tiver com dúvida e quiser ir mandando no chat, a gente vai moderando. Pronto. Aí tem a meta 1, né? Eu acredito que vocês já conheçam essas metas. Tudo que eu já falei aqui sobre o núcleo de segurança do paciente, vocês também já têm uma certa vivência, né? E eu não tenho como trazer algo diferente, porque é algo padronizado, é algo que em qualquer lugar, nos Estados Unidos, no Brasil, vão ser essas metas, entendeu? Então, a meta 1, que é a identificação do paciente, né? O paciente ele precisa ser identificado. Depois a gente vai falar bem detalhadamente sobre ele. Meta 2, a comunicação eficaz ou efetiva. Meta 3, medicação de alta vigilância. Né? Meta 4, cirurgia segura. Meta 5, redução de risco de infecção. Meta 6, redução de risco de queda e lesão por pressão. Então, são essas metas que vamos trabalhar mais à frente. Meta 1, identificação do paciente. Né? Aí, por que identificar? Né? Traz segurança ao paciente como sendo a pessoa para a qual se destina o serviço e o procedimento. Né? Você, a partir dali, você já está contribuindo de alguma forma e sinalizando quem é, né? E para onde ele vai e o que vai fazer. Né? Apenas a identificação já dá todo esse norte, né? No momento da assistência. E como podemos atender essa meta? Confirmando os 2 identificadores,
que é nome do paciente, data de nascimento. Então, é primordial, né? As instituições têm essa fitinha, essa pulseira, né? Que no momento do atendimento, ou no momento da internação, o paciente é identificado, né? Dando prioridade que tenha bem visível e de forma coerente o nome e a data do paciente, sem abreviações, né? Então, quando o paciente ele chega em qualquer serviço que ele vá, né, fazer dentro do hospital, dentro da unidade de saúde, a pessoa, antes de fazer qualquer procedimento, qualquer cuidado, qualquer assistência, ela tem que perguntar, né? Conferir nome e data de nascimento. A coisa mais simples no pronto-socorro é um atendimento rápido, um atendimento de urgência, mas é necessário muito, lá é que tem necessidade de você identificar o paciente, né? Pela questão da rotatividade, né? E do momento de urgência que existe dentro do PS. Então, todos os momentos, não é só no momento que o paciente chega para ser demitido na enfermaria. Todos os procedimentos, essa pulseira que fica com ele, que não pode, de repente, sair, desgastar, tem que colocar outro novamente, substituir. Ele vai, aonde ele for, ele vai ser identificado, reconhecido o que ele vai fazer através desses dois identificadores, que é nome e data do nascimento. E não é para a pessoa falar, é você perguntar e conferir se realmente está coerente no que ele está verbalizando, o nome e a data de nascimento que tem na pulseira, certo? O que medir? Professora, gostaria de ilustrar uma situação que aconteceu semana passada aqui no Maria Alice. O pessoal do laboratório me procurou porque uma criança tinha pedido uma bilirrubina para ela e a criança que havia pedido bilirrubina tinha 5 anos de idade. Tinham duas crianças com o primeiro nome, o segundo nome e o primeiro sobrenome iguais. E aí, ou seja, eram homônimas, né? Eram 3 nomes iguais. Só que a bilirrubina tinha sido pedida para uma criança de 5 anos e o pessoal do laboratório achou estranho. E aí eu achei um recém-nascido, um neonato de 9 dias na enfermaria, que estava na evolução, que tinha sido pedido bilirrubina para ele. Aí confirmei com a médica e aí foi feita a troca. Ou seja, na pediatria a gente também adiciona o nome da mãe como um dos identificadores super importantes, né? Exatamente, porque qual a importância, como ela falou, os nomes iguais. Tinha que ter outro indicador, identificador, que fizesse diferença, né? A data, a idade, como ela falou, né? A data de nascimento. Então, é importante não perguntar só o nome, né? Perguntar o nome e a data de nascimento, porque aí vai conferir. Teria algum prejuízo para a criança de 5 anos? Não. Mas teria prejuízo para o recém-nascido? Sim. Porque, com certeza, ele está fazendo um controle, talvez esteja em fototerapia, e ia realmente atrapalhar o tratamento, o processo dele. Não é isso, Arielle? E se fosse uma medicação, o peso de uma criança de 5 anos para de um neonato, né? Seria pelo menos 3 vezes maior. Então, realmente seria bem preocupante. Pronto. E como medir? Nesse indicador, verificamos a presença da pulseira, né, identificação do paciente internado. A pulseira deve conter os 2 identificadores, não só um, que é o nome completo e data de nascimento, sem abreviação. Né, sem abreviação. E depois vocês vão colocar, né? Então, finalizando a meta 1, que é a identificação, vamos agora conversar sobre a meta 2. Com licença, professora. Oi. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Juliana, estou na direção de enfermagem do Maria Alice. Gostaria de primeiramente agradecer, tá bom, a sua disponibilidade. É muito importante essa aula para todos.
Nós estamos tentando estruturar a nossa SAI, nossos processos de enfermagem. Aí, que só para reforçar em relação a essa meta 1, hoje no Maria Alice a gente usa realmente o nome e a data de nascimento. E aí é muito importante todo mundo se atentar a isso, que nas identificações de rótulos, de soro, inclusive, se olharem, está lá o nome e a data de nascimento, né? Então, os rótulos de medicamentos, os exames que forem coletados, todos têm que ter, além do nome, a data de nascimento como identificação da criança, reforçando que você estava abordando no Metal, tá bom? Infelizmente, nós não temos as pulseirinhas de identificação. Então, nós temos a identificação do leito, né? Que já vem, é impresso já desde a recepção, e aí, onde o paciente estiver, tem que ter essa identificação beira-leito, que justamente nome e a data de nascimento, tá certo? E obrigada. É muito importante o que você falou, Juliana. Mas o importante é todos esses momentos de identificação, né, essas condições, que seja na forma da medicação, seja na identificação do leito, não anula a pulseira. Né? Por que não anula a pulseira? Porque a pulseira é algo que vai circular com o paciente. Entendeu? Então, é algo que vai estar com ele aonde ele for e o que ele for fazer dentro da instituição. Eu sei, porque eu passei no on-off. A gente levou 1 ano para conseguir comprar pulseira. 1 ano. Hoje a coisa está mais fácil, mas eu sei que não é fácil, somente em hospital público, fazer toda a licitação e dar certo. Aí não é só a pulseira, tem a maquinazinha, né, o equipamento, mas a placa de identificação do leito e os rótulos de soro não anula a necessidade da pulseira como o melhor identificador, porque ela vai com o paciente por todo o hospital, por todo o percurso. E o que ela for fazer será perguntado, né? Diante dos 2 identificadores que são importantes. Certo? Mas importante também, viu? É importante também a questão de tudo estar identificado. O nome completo no prontuário, o nome correto no prontuário, na prescrição. Às vezes as pessoas antigamente usavam muito caneta, né, para identificar soro, que isso não é correto. É você ter o rótulo com o nome do paciente, com o número do prontuário, né, com a solução que está sendo infundida, quanto, se está em bomba, quantos ml. Então, tudo isso a gente foi no passado tempo, né? Eu tenho 27 anos de enfermagem, né? 22 anos de serviço público, e a gente vê que foi evoluindo, porque anteriormente a gente não dava tanto valor a essas identificações, né? Mas foi de acordo com exatamente, eu não digo eventos e acidentes, né? Eventos adversos, incidentes, que foi começando a pensar uma forma de ser mais padronizado, de ser mais, né, ter mais atenção para essas medidas que às vezes a gente não tinha, né? Principalmente inscrever. Né? Hoje a gente sabe como é importante, com a SAI que você está instituindo, como é importante o registro, né? Como é importante estar tudo escrito. Eu digo que às vezes a enfermagem trabalha, aí no final, aonde está o produto, não que o produto existe, que é assistência ao paciente, mas o produto com evidência, escrito, né? Às vezes a gente só coloca paciente, consciente orientado e ambulante, né? Que é um termo que é muito usado, né? Mas não utiliza mesmo tudo que a gente realizou com aquele paciente, e tudo que a gente fez de diagnóstico, tudo que a gente fez de intervenção. E a SAI vem para isso, né? Para a gente trabalhar essa parte, que também está tudo junto, né? Tem que estar tudo junto. Segunda meta, comunicação efetiva e eficaz.
Então, essa meta ela vem a desenvolver uma abordagem para melhorar a comunicação entre os prestadores de cuidado, estabelecendo uma comunicação efetiva, né, oportuna, precisa, completa, assertiva e compreendida pelo receptor. Né? Precisa esse feedback ser realmente claro, né, e preciso. A comunicação ela está dentro de toda a nossa vida, né? E não ia ser diferente dentro da nosso processo de trabalho na saúde. Né? Então, a comunicação de como você fala, né? Porque às vezes assim, vamos dizer um exemplo, o paciente tem alergia a uma certa medicação e o médico não se atentou de colocar, porque a comunicação ela não é só verbal, ela é escrita, né? Não se atentou de colocar no prontuário. Ele falou para a enfermeira, que foi transferir ele, chegou lá, a enfermeira não repassou, né, na hora que foi falar do paciente, passar o paciente para outra colega, e a colega também, não, na hora da visita, não se atentou a questionar isso, porque não existia uma padronização de admissão, de histórico, né, que, mais uma vez, eu levanto a bandeira da SAI, e foi feita a medicação, um exemplo de pirona, e a paciente teve teve uma hipotensão, teve algo parecido. Isso é a falha de comunicação, porque às vezes a gente acha que é tão pequeno, mas são coisas pequenas que vão fazer a diferença lá. Dúvida, nunca faça nada com dúvida. Nunca faça nada com dúvida. Eu tenho 27 anos, mas eu pergunto. 27 anos de profissão, ninguém sabe de tudo. Ninguém é autossuficiente. Né? A gente trabalha de forma em equipe, a gente tem um trabalho multiprofissional, então é exatamente para que um esteja, né, preenchendo, tirando dúvida e fazendo com que a assistência seja mais completa. Né? O médico prescreveu, né, que depois a gente pode até falar, a prescrição ela é um norte da assistência, mas ela não é soberana dentro de todo o conhecimento da equipe, porque nós temos conhecimento, nós temos ciência, né? Nós viemos do campo, seja de faculdade, seja de uma escola de enfermagem, nós conhecemos, né? Temos a ciência também a nosso favor. Então, na hora que olhar uma prescrição, é para você fazer o seu julgamento, né? O julgamento do que está prescrito ali, né? E não apenas de forma mecânica, realizar. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa comunicação, isso também é uma forma de comunicação. Tem dúvida? Então, esse medicamento é assim mesmo. Ou então, para a enfermeira, é assim que a gente vai realizar. Então, assim, nunca guarde sua dúvida. Se comunique, pergunte, porque é melhor você perguntar se você acha que não é bom, que fica constrangido, ou porque acha que o médico vai achar que você não sabe nada, o enfermeiro, é melhor do que você correr o risco de fazer, né, um evento adverso grave com o paciente. Então, a comunicação é essencial na assistência. Aí dizem que como podemos atender essa meta, ao receber resultado de exames clínicos por telefone. Às vezes, lá no Onofre, a gente tinha uma descarte direta, somente nos pacientes renais, quando estava alterado os exames, já falava diretamente, né, o laboratório com a enfermeira, que falava com o médico para já tomar, mesmo antes de sair o resultado. Né? O profissional escreveu o que foi ouvido, lê de volta as informações anotadas para que transmita e solicite as confirmações da mesma. Após a confirmação, anotar as informações no prontuário. Né? Tudo tem que estar registrado. Por que tem que estar registrado? Aí eu volto para uma área que também não deixa de ser importante, a auditoria. Né? O registro é importante para mostrar o que você fez de sua assistência, mas também pode lhe defender lá na frente. Pode defender ou pode acusar, mas o registro é muito importante, principalmente em nossa defesa. Né? É uma questão administrativa, mas também uma questão ética.
você registrar tudo que você realiza. De prescrição por telefone, pronto. Eu achei muito bom, eu ainda dou plantão na maternidade, eu sou especialista em obstetrícia, e ontem eu pedi o médico, a paciente teve hipotensão, mesmo ela sendo hipertensa, né, grávida de, acho que era 38 semanas, teve uma puérpera, não foi uma gestante, foi uma puérpera, né, tinha acabado de parir e teve um sangramento, e teve um assim. Aí, e ela já tinha um quadro de hipertensão, por isso que foi para a MEGEC, né, que é alto risco. Aí o médico olhou a pressão, 12/8. Faça uma ETG. Aí a técnica disse, eu só faço se ele prescrever. Porque o Metegine, a gente sabe, né? Para quem tem pressão alta, é muito arriscado. E ela só fez quando ele prescreveu. Então, isso também é importante. A gente, na urgência é um apoio, né? Tem todo um protocolo, tem tudo organizado para que se faça de forma verbal, né? Mas no dia a dia, não faça nada que não esteja prescrito, né? Porque é também uma forma de se defender e de que a comunicação seja realmente assertiva. Certo? Mas, doutora, licença. Temos uma dúvida aqui no chat. Rosana perguntou o seguinte em relação à segunda meta. E quando questionamos e o médico mantém a conduta, como é que deve se prosseguir? Se você questiona que não está correto e ele vai manter a conduta, Exato. aí você vai... Quem é o responsável pela equipe? Se você for enfermeira, você vai procurar alguém mais, né, acima de você, e você vai conversar com o médico de forma científica, argumentando, e se ele insistir, você vai colocar em relatório, na sua anotação de enfermagem, né? Porque como a conduta, a prescrição é dele, a gente não pode intervir, né? Mas no momento você pode negar a fazer. Agora você tem que estar muito bem argumentado, né? E se fizer, né, também registrar tudo. Mas se você trabalha em equipe e é o técnico de enfermagem e tem a enfermeira junto à sua equipe, você vai repassar o problema para ela, para que ela resolva, ou se ela disser que faça, é a mesma coisa. Você faz, mas também porque você é um profissional que faz sua autogestão, né? Quando o profissional ele tem certeza do que está fazendo, do que não é correto, que foi uma desatenção, que foi uma negligência ou qualquer coisa parecida, ele tendo essa certeza de forma científica e segura, ele pode se negar a fazer. Agora, tudo registrado. Entendeu? Agora, sempre procure trabalhar em equipe, né? Conversando, argumentando. Eu não tenho um problema. Ontem mesmo, chegou uma... Eu gosto de falar da assistência, porque, né, leva vocês ao dia a dia de vocês também. E chegou uma gestante de 34 semanas que geralmente a gente faz o protocolo de prematuridade, que é com difedipina, né? Faz a dose de ataque e depois fica fazendo de 8 a 8 horas. E eu perguntei à residente, eu disse, ela não vai fazer difedipina, não? Né? A gente pode questionar. Ela disse, realmente, eu não sei por que não prescreveram, mas eu vou ver na passagem de plantão que aconteceu. Então, assim, um exemplo bem fresquinho de ontem à noite, que eu dei plantão. Então, assim, você pode abordar a colega. Se o médico insistir, se tudo, aí você resiste. Você não faça nada que você tem segurança que está errado. Entendeu? E a farmacêutica também, com certeza. A farmácia é uma grande aliada, porque se existe uma dosagem equivocada, uma via equivocada, a farmácia já ter detectado isso antes de chegar para a administração. Se existe um trabalho também de boas práticas, não só com a enfermagem, mas com todo o corpo do hospital, a farmácia já é para estar ali,
vendo isso e sinalizando para o médico, sem nem chegar na enfermagem. Mas se chegar na enfermagem, ela também pode procurar o farmacêutico, né? Apesar que o farmacêutico, dependendo do profissional, ele vai estar junto com você, ou não, né? Mas mesmo assim, eu volto a dizer, registrar e ter muita segurança. Porque o farmacêutico pode dizer assim, realmente não é essa dosagem, não, realmente não é essa via, não. Mas se ele prescreveu, aí você vai fazer o quê? Aí você vai, tendo a sua certeza, ele argumentou, mas ele não quer se envolver no problema, você vai registrar. Agora, se ele quer se envolver, diz, não, peraí, que eu vou conversar com o médico. Vou conversar com ele e ver essa dosagem e essa via aqui, para corrigir. Né? Anteriormente, no Onofre, a gente chamava um check-in, que ali o farmacêutico, na hora de dispensar as medicações, as doses, quando ele via uma incoerência, ele já deixava registrado para o médico, né? Para que o médico procurasse corrigir ou procurasse como fazer contato com a farmácia. Então, assim, essa também é uma forma de comunicação. Né? Certo? Tem alguém com a mão levantada? É Juliana. Vai falar, Juliana? Não, desculpa, tinha levantado naquela hora. Deixa eu passar. Pronto. Aí, o que medir? Nesse indicador, avaliamos se a informação de resultado clínico de exame, de laboratório, fornecida por telefone, se foi registrada no prontuário pelo profissional que a recebeu. Também você pode utilizar também para esse momento, né? Principalmente, como eu disse, que a gente fazia isso no Onofre, no paciente de transplante. Mas a comunicação ela tem que ser efetiva e eficaz em todo o processo de trabalho. A terceira meta, né? Que é agora que a gente vai para a farmácia. Melhorar a segurança dos medicamentos de alta vigilância. Gente, a gente sabe que já evoluiu muito, 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 muito. Né? Quantas vezes a gente recebia cloreto de potássio junto com as doses, a gente é que se tirava e devolvia, né? Não sem nenhuma identificação maior, né? Que hoje existe realmente uma identificação. Existe uma identificação que é uma medicação de autovigilância, seja vermelha ou amarela, depende da instituição. Geralmente é vermelha, né? Essa identificação, um reforço, né? E as doses, quando faz as doses desse medicamento, elas não são dispensadas de forma, não, é só para aquele paciente. Porque existe, por exemplo, sintomático, soro, a gente sabe que é dispensado de forma além do que não está só na prescrição, né? Além de a mais. Mas essas drogas só são dispensadas realmente direcionadas ao paciente. A gente também tem não chega a ser uma droga de autovigilância, assim, mas é uma droga que precisa de muito controle, que é o misoprostol, né, de 200, quando a gente utiliza na urgência alguma coisa, a indução de algum parto, que, né, foi por violência, alguma coisa, né, que é um medicamento que antigamente era muito usado para fazer uma forma de aborto de forma não correta. Né, de forma clandestina, vamos dizer assim. Se eu posso dizer esse nome, mas mais ou menos isso. Então, a gente tem muito cuidado e a farmácia só dispensa na hora que a paciente está. E é todo um controle que recai em cima da enfermagem, né, da enfermeira. Mas é todo um controle que tem e a farmácia tem essa comunicação, esse fluxo com a enfermagem em relação a essa droga. E nessas outras drogas, as drogas vasoativas, né? Adrenalina, fentanil, a analgesia também, drogas de analgesia. Então, todas essas drogas mais potentes que tem que ter uma autovigilância, ela também precisa estar bem, vamos dizer assim, controlada pela farmácia. Né? E, assim, às vezes a gente diz assim, é responsabilidade da farmácia, responsabilidade da enfermagem, responsabilidade do médico. A responsabilidade
É de todos. É de todos. Claro que, em relação ao medicamento, a gente espera, acredita, que ele já saia de forma segura da farmácia. Mas não é porque você acha que está de forma segura da farmácia que você não vai fazer essa checagem. Né? É igual a prescrição médica. Porque você acha que o médico precisa, você também vai fazer o julgamento de alguma dose, alguma coisa que vier da farmácia incoerente. De repente, mandou um cloreto de potássio pensando que era soro fisiológico glicose. Então, você também pode questionar e imediatamente devolver. Jamais deixar no carrinho de medicação. Jamais. Né? Porque essas drogas elas têm que ser controladas. Ou elas estão bem fechadas, em carrinho de urgência, em caixa de urgência, ou elas são controladas de acordo com a prescrição médica diretamente para o paciente. Aí, vamos lá, desenvolver e implementar estratégia e mecanismo que promova a segurança do paciente, né, os profissionais envolvidos, possui risco aumentado de provocar danos significativos dos pacientes quando ocorrer falha na utilização dos médicos. E muito, né? Muito. Os danos são graves, né? Muitas vezes. Aí, como atender nos diversos setores da farmácia, os medicamentos de alta vigilância são armazenados em recipiente específico, de cor vermelha, em locais de acesso restrito. É o que eu disse a vocês. A gente precisa ter essa segurança que a farmácia tem todo um controle e organização, né, de segurança junto a esses medicamentos. Os medicamentos estão estocados restritamente em setores assistenciais com justificativa clínica para tal, é o que eu falei para vocês. Eles são marcados com taxas de vermelho e que os diferenciam no ato armazenamento, distribuição, dispensação, transporte, recebimento e administração. Quer dizer, não depende só da farmácia, né? Depende da unidade de abastecimento, vai depender do recebimento que recebeu, né? E quem vai administrar. Então, todo o processo ele tem que ser checado, ele tem que ser de forma controlada, né? A gente vai lá para aquele que hoje são 9 certos, né? Antigamente eram 5 certos. A gente, quando olha a prescrição, a gente tem que ver dose, né? Via, não é isso? Para que a gente não corra o risco de fazer algo errado. Né? No sistema de prescrição eletrônica, os medicamentos são registrados em negrito e eletrônico. Né? Em relação a todos os medicamentos estados nas unidades assistenciais, sendo que os que são mantidos em estoque, em cada unidade estão assinalados na mesma. Eu estou dizendo como podemos atender essa meta, não quer dizer que obrigatoriamente vai fazer nesse formato, mas é uma forma de como, né, atender a meta. Pode, de repente, o hospital já está fazendo dessa forma, ou uma forma igual, semelhante, mas que seja realmente eficaz. O que medir? Nesse indicador, considerar o número de unidades de internação com armazenamento adequado aos estoques do medicamento de autovigilância. Tanto que nos carrinhos de urgência hoje, antigamente a gente poderia, né, fazer a reposição e fazer a avaliação de dados, mas hoje quem tem essa obrigação, né, e responsabilidade da farmácia. Né? Tem alguma pergunta em relação a essa meta, Ariela? Eu não estou vendo aqui o... Acho que foi só alguém entrando, professora. A gente está com um caso, né, bem recente. A gente sabe que tem outros casos e que eu já vivenciei um caso, graças a Deus, que não chegou ao óbito, né, de uma morfina, que era para ser feita 3 ml, né, em cada etapa, foi feito os 9 de uma vez. Mas a gente agiu diante que dá uma depressão respiratória e a paciente ficou bem. Mas a gente sabe que tem outros que não conseguem, né, ter o sucesso, ter o retorno, como dessa criancinha, né, que é o mais recente, né, que ali como eu disse a vocês, olhe como é importante as etapas serem, né, ninguém é responsável sozinho. Claro que o correto deveria partir da prescrição, depois da farmácia. Olha só, né?
O médico não se atentou em prescrever de forma. A farmácia dispensou sem devia dosagem, né? E a enfermagem administrou sem questionar, sem julgar, né? Porque o médico prescreveu. A gente não está mais nessa época, né? A gente tem o conhecimento, a gente somos seres pensantes. Gerenciar não se gerencia só um serviço ou nada. Nós gerenciamos todo dia o que fazemos, para que a gente realmente tenha um processo de trabalho alinhado, adequado. Então, precisava ter um julgamento. E não só isso, que não teve a questão do checklist, vamos dizer assim, de todas as etapas. Não houve um trabalho em equipe, não se perguntou, não teve uma comunicação. Então, assim, para você ver que o que a gente está falando aqui pode ser só teórico, mas a gente está vendo, eu estou levando a vocês a ver na prática como é importante as etapas, como é importante cada detalhe, né, que às vezes a gente acha que é básico. Né? Bom, vamos agora para a quarta meta, né, que é assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto. Eu também, né, abrindo parênteses, eu participei do primeiro protocolo de cirurgia segura, a do Onofre Lopes, né? E a gente foi uma batalha. Hoje está instituído, né? O checklist de cirurgia segura está lá, já faz parte da rotina, né? E eu acho que muita instituição já está dessa forma, fazendo parte da rotina. Que muitas vezes os profissionais achavam tão tolo aquelas perguntas que não queriam responder, né? Somente os cirurgiões. Eu tinha um cirurgião que ele dizia, eu vou fazer 3 cirurgias, você vai perguntar as mesmas coisas, eu digo, vou perguntar as mesmas coisas. Né? Então, assim, essa meta visa aperfeiçoar a comunicação entre os profissionais envolvidos no processo, assegurar a inclusão do paciente na marcação do local, é muito importante. Lá tivemos uma experiência que, se não fosse uma ultra vista de última hora, ia fazer uma biópsia do rim, que não era, que era para fazer a biópsia. Né? Vamos dizer que o problema era no esquerdo e estavam já preparando para fazer a excisão no direito. Então, assim, muito importante a identificação e a marcação do local onde vai fazer a cirurgia. Hoje existem umas canetas específicas, né, que utiliza dentro do centro cirúrgico para exatamente fazer essa marcação. Porque vai ser o local de intervenção correto, o procedimento correto no paciente correto. Né? Mas a questão as metas, elas não trabalham isoladas, não, viu, gente? Um paciente que esteja no centro cirúrgico, ele precisa ter uma identificação, que precisa ser vista a meta da identificação, precisa ser vista a meta na hora que está fazendo as medicações, a anestesia, precisa também ser vista a questão da autovigilância. Então, assim, as metas, elas não trabalham isoladas, viu? Elas trabalham em conjunto, dentro do processo assistencial. E como podemos atender a meta? Identificação correta do paciente, confirmar o nome completo do paciente, o número do prontuário na pulseira de identificação, conferir também dados do paciente na ficha de admissão, prontuário e termo de consentimento. É muito importante, não só no centro cirúrgico, né, eu abro para outros serviços, outras áreas do hospital, você vê se está coerente, porque às vezes na placa do leito é um nome, no prontuário é outro, né? Vamos dizer assim, o nome dela era Mara, aí tem Maíra, né? Aí bota Maíra no prontuário, bota Mara na placa de identificação. Então, todos esses instrumentos, eles têm que estar alinhados com a identificação correta do paciente. Por isso que é importante também averiguar isso no momento que você está recebendo o paciente. Local de intervenção correta, marcar o local da intervenção cirúrgica, se possível, ainda com o paciente acordado, para ele exatamente saber onde vai ser realizado o procedimento cirúrgico. Né?
E a pausa ou time, né, visa confirmar antes da cirurgia, é o checklist, né? Existe o antes e o depois, né, no checklist de cirurgia segura, certo? Essa meta se aplica a todas as cirurgias, né, de procedimentos invasivos. Nesse indicador, consideramos de cirurgias eletivas de urgência realizadas com a aplicação do checklist, que é exatamente esse instrumento, né, que hoje, de uma forma mais ampla, é utilizado. Eu não sei, o Maria Alice faz cirurgia, fugiu agora na minha mente se faz, isso é só a parte clínica. Nós somos referência de cirurgia geral do estado, fazemos ortopédicas, fazemos várias. Tá? Ó, Funciona 24 horas o centro cirúrgico. e vocês já conseguiram instituir o checklist? Já está implantado. Coisa boa. Pronto. A quinta meta, né, que é a redução do risco de infecções associadas aos cuidados de saúde. Nessa meta, eu acho que tem várias ações que podem ser trabalhadas, né? Mas existe uma que é básica e a gente não consegue. O homem já inventou quase tudo, mas o índice de profissionais de saúde que realmente lava as mãos, a gente não consegue atingir o que é adequado, infelizmente. Né? É uma ação tão básica, né? Tão básica e tão importante, né? Porque a nossa mão é um veículo, né, de contaminação. No momento que a gente pega, a gente mesmo pega no... Tem um microfone aberto. Não consegue liberar a enfermaria, você vai pegar ali por quê? Arielle? Obrigada. Então... Desculpa, gente, pessoal aqui, pode falar. Nada, acontece, não se preocupe. É só para não ficar confuso. Aí tem 4 crianças. Eu estou acompanhando, porque eu estava respondendo uma coisa sobre enfermaria. Se vier. Ele ligou de novo. Pronto, então, a lavagem das mãos, por isso que eu vou falar de uma forma mais abrangente aqui, que é o veículo de contaminação mais poderoso que existe. Depois, só os entulhos que a gente leva para dentro do hospital, que hoje é o celular, né? Eu digo que o celular é um veículo de contaminação também, né? Então, é promover, né, e prevenção e controle das infecções em todas as unidades de atendimento e paciente por meio de um programa efetivo, com ênfase na importância da prática da higienização das mãos. A instituição hoje tem o Dia Nacional, né, de Lavagem das Mãos, salva vidas, né? Então, hoje há uma ênfase nessa meta, porque há um índice de adesão ainda baixíssimo para tanto que a gente já evoluiu, né, em relação a tanta coisa e as outras metas, né? Aí, normatização das técnicas, né, com a visualização dos cartazes, de como lavar as mãos, melhoria estrutural das condições para a higienização das mãos, presença de lavatório, insumo necessário, orientação visual, porque a gente só pode também, a maioria dessas metas, elas não precisam de tecnologia, né, pesada, elas precisam de tecnologia leve, que muitas vezes são coisas bem simples do nosso dia a dia, né? E lavagem das mãos precisa só de uma estrutura, né? Também física, não só a questão da consciência, mas precisa que o hospital, o serviço, dê condições para que seja executado, né? Com lavatórios adequados, com papel toalha, né? Com sabão líquido, com álcool gel, né? Então, tudo isso faz parte também do que precisa para poder que a meta realmente seja executada, né? O controle. Abrindo um parênteses, eu tinha uma amiga, que o hospital público a gente sabe, né? Que às vezes falta alguma coisa. Aí teve um tempo grande faltando papel toalha, né? E a CCH em cima de todo mundo para que lavasse as mãos. A colega minha saiu com como é que diz, uma forma de falar bem espirituosa. Disse, gente, para que vocês estão brigando por papel? A CCH está mandando só lavar as mãos. Então, assim,
Quer dizer que não é só lavar as mãos, né? Precisa dos outros materiais. Então, assim, é uma forma descontraída, porque realmente estava uma confusão grande. Ou não tinha o papel, ou quando tinha, é aquele papel que tem muita contaminação, né? Às vezes o menor preço, né, na licitação. Uma educação continuada, avaliação e monitoramento, orientações, treinamento, campanhas anuais, estudo, normas, né? Hoje a gente tem também umas metodologias ativas, né, da parte da educação, que a gente pode não sair mais daquela questão muito teórica, muito só um falando, como eu estou aqui agora, né, interagir mais, né, a simulação realista. Então, hoje, o hospital, dentro do seu núcleo de educação permanente, ela pode trabalhar essa parte educacional muito bem hoje do que, né, foi já instituído, do que tem de novo, né, para ser trabalhado. Alguma pergunta sobre essa meta? Eu não estou olhando as mensagens. Vamos para a meta 6, a última, né, vamos dizer assim. Reduzir o risco de lesões, né, ao paciente decorrente de queda, né? E dentro dessa meta também tem o risco de lesões, né, por uso de pressão, né? Então, o que ela diz? Elaborar, implementar e monitorizar ações preventivas para reduzir lesões decorrentes de quedas ou lesões decorrentes de atrito, né, de pressão, né, quando o paciente é acamado. Como podemos atender a meta? Avaliando o risco de queda em todos os pacientes, reavaliando sempre que houver alterações clínicas, descrevendo na placa do leito o nível de risco de queda. Algumas instituições usam placa, né? Mas, por exemplo, na MEGEC, elas têm uma pulseira amarela. Né? Lá, a pulseira de identificação é branca, a pulseira, você pode instituir várias cores de acordo com as metas, né? A pulseira vermelha é de alergia, né, que é mais para chamar a atenção, e a pulseira amarela é o risco de queda. Então, quando o paciente já está com a pulseirinha amarela, sabe que aquele paciente, dentro de toda uma avaliação que é feita, ele tem um risco de queda, a gente tem que estar mais atento. É porque, às vezes, uma queda, o paciente vem para tratar uma coisa e fica quase em coma. Né? Infelizmente, eu já vivenciei um caso que o paciente, ele caiu e fez o TCE, caiu no leito. Né? Tomava medicações que deixavam ele sonolento e, de repente, ele tentou se levantar e caiu dentro do hospital e agregou mais um problema de saúde para ele, né? Por causa de uma queda. O que medir? Nesse indicador, considerando o número de quedas de paciente com ou sem dano notificado e ocorrido no mês do pronto-socorro. Aí é de acordo com a instituição. Isso aqui é só mais, né, um start para que vocês possam também trabalhar isso. Aí, assim, temos alguns instrumentos que nos auxiliam. Porque se você vai fazer um controle, você precisa ter um instrumento, né, para que você trabalhe esse controle. Né? Aí temos o Fugulin, né, que vai trabalhar que eu acredito que com a SAI, que vocês estão instituindo, vocês estão trabalhando, porque ele tanto serve para você conhecer o seu paciente, para você fazer uma evolução, um diagnóstico mais, né, assertivo, né? Você vai ter esse instrumento, como também o dimensionamento, né, da enfermagem. Né? A gente, de acordo com o quadro clínico do paciente, a gente vai saber se a assistência é complexa. Aí, de acordo com a assistência complexa, a gente vai saber o número, né, pela norma do COREM, né, que o COREM preconiza, o número de pacientes por profissionais, de acordo com a assistência e a condição do paciente. Então, esse é um instrumento também que vai ajudar muito em relação às boas práticas. Né? A escala de Mohs, que é a escala de queda, né, que tem esses itens de avaliação e de pontuação, né,
Eu acredito que você já vivenciou isso, só estou querendo ilustrar. A escala de Braille, que é de pulso de pressão, que também tem toda essa avaliação sensorial, exposição à umidade, atividade, mobilidade, nutrição. Né? Tudo isso vai avaliar se esse paciente ele tem risco, né, de lesão, de atrito, de permanência muito tempo da pele com álcool, geralmente com colchão. Né? E, às vezes o paciente é muito magro por alguma debilidade, então também a prominência óssea favorece esse atrito. Né? E a questão nutricional também. Né? Antigamente a gente usava muito, hoje tem a escala de Braille, mas junto à escala de Braille também usava o reloginho da mudança de decúbito. Né? E hoje, além da mudança de decúbito, que é uma forma de prevenção, junto à avaliação, né, pela escala de Braille, se o paciente tem risco, você fica mais atento. Tem também hoje no mercado, né, não sei, as coberturas que ajudam a prevenir, né, a presença de lesões. Né? O hidrocolóide, quando o hospital tem condições de tudo isso, arcar, né? E o instrumento, né, de avaliação de risco de lesão de pele e unidade de terapia intensiva neonatal, que é o INSA. Aí os fatores de risco, a idade gestacional, o peso ao nascer, os dispositivos invasivos, né? Você sabe que um bebezinho, como às vezes a gente... Porque os bebês, quando nascem e não tem vaga na UTI nem da maternidade, ou fica no CCO, que é o cirúrgico, na cesárea, ou fica no CO, onde é o parto normal. Tem uma sala, infelizmente, até ser transferido. Então, às vezes, o bichinho nasce 800 gramas, 24 semanas, mas é entubado, é feito cateto umbilical, é tanta coisa, né, envolvida no bichinho tão pequenininho, que também é um fator de risco. Exposição à umidade, nutrição, né? Perfusão tissular, uso de adesivos, mobilidade, edema, medicações, temperatura corporal e condições pré-existentes. Então, toda essa avaliação pode ser feita na questão do neonatal, né? E essa outra na questão do paciente adulto. Né? Claro que do neonatal existe mais riscos e mais detalhes, né, que precisa ser atentado. Aí a gente falou das metas, né? A gente fez um breve histórico, falamos da importância que é a biossegurança, a questão da qualidade, né? Então tudo junto, né? Não são separados, eles se ajudam. Né? Falamos sobre os instrumentos que podem ser usados para que realmente tenha esse acompanhamento, esse controle. Mas também precisa que as padronizações e a adesão das boas práticas, precisa ter a padronização. Né? Hoje, antigamente, era tem que estar escrito, porque quando vier uma fiscalização, uma avaliação, né, acreditação, tem que estar tudo escrito, tudo organizado, mas não só escrito, executado, principalmente executado. Né? Porque muitas vezes só está escrito para o externo ver, mas o interno ele não tem conhecimento, ou se tem conhecimento, ele não tem um monitoramento para que ele realmente seja supervisionado, avaliado que ele está cumprindo. Né? Então, precisa se mapear os processos, aí já entra na gestão da qualidade, na gerência de risco, né? Precisa se mapear os processos para instituir os documentos institucionais. Né? Esses documentos institucionais são os protocolos e fluxos. Né? Tudo que a gente falou aqui, ele tem que estar escrito, e muito bem escrito, de visualização para todos da instituição e também feito treinamento de serviço de educação permanente continuamente. Continuamente. Né?
Aí, a gestão da qualidade tem algumas ferramentas, eu coloquei algumas que eu acho mais interessante na hora que você vai fazer um diagnóstico, tem a matriz, na hora que você vai fazer um planejamento, tem a tabela 5W2H, né? E para fazer uma avaliação de monitoramento, né, tem o PDCA. Né? Então, são instrumentos de gestão da qualidade de agregado, né? A segurança do paciente vai fazer com que as coisas não sejam só pensadas, mas sejam escritas e sejam executadas, né? De forma que você consiga traçar um caminho, né? Que não seja nada solto. Aí a gente cai muito nessa questão. A questão da segurança do paciente veio para punir o profissional que é? Não. De jeito nenhum. Ao contrário, veio para proteger ao profissional. Não só o paciente, mas ao profissional. Porque um erro como um erro grave, né, que chega a óbito, é uma marca para o profissional para o resto da vida, como ser humano, como profissional, até perder algo que é o seu exercício profissional também. Então, a segurança do paciente, as metas, né, a gestão da qualidade, o reforço à biossegurança, não é nada de punição. Né? Bom seria que não fosse obrigatório, punitivo, né, porque eu não sei, isso é do ser humano, é de nós. A gente só fez usar o cinto de segurança quando a gente agora está com medo de pagar uma multa, mas antes ninguém usava. E era segurança para nós. Né? A questão também da autoconfiança, vamos dizer assim, não vai acontecer comigo, não, eu arrasei, está tudo certo, né? A questão também do álcool, né, a dirigir. Então, esse comportamento de autoconfiança, esse comportamento que nós verdadeiramente, às vezes, buscamos punitivo, né, de coisas que são feitas para o nosso benefício, né, para nos ajudar, né, e ajudar o outro. Né? Então, assim, a segurança do paciente ele não é um método de punição, jamais. É um método de trazer qualidade para o serviço e trazer segurança e tranquilidade, tanto para o paciente como para o profissional. Porque o ambiente hospitalar, um ambiente, né, da saúde, é um ambiente, ele é inerente já ao risco que tem lá. Tem riscos físicos, biológicos, ergonômicos, todos os riscos estão ali. Então, o cuidado de não cometer ou de aumentar os riscos é importantíssimo. É por isso que hoje se trabalha muito em segurança do paciente, para trazer qualidade ao serviço, mas também trazer qualidade, né, de vida. Né? Porque é muito bom você sair do hospital, tratar o seu problema de forma coerente, do que você sair do hospital ou com um problema mais grave, ou nem sair. Né? Como aquela criança que foi tratar um problema respiratório e não voltou para casa. Então, assim, é uma coisa, a gente só fica meio assim quando acontece uma coisa grave. Mas a gente pode estar trazendo prejuízos pequenos, mas que vão se acumulando e atrapalha o tratamento do paciente, né? Atrapalha a eficácia desse tratamento. Então, é importante a gente saber que não é punitivo. E essa mudança de comportamento não precisa vir com punição, precisa vir com consciência. Do que eu quero melhor para mim, do que eu quero melhor para o outro, ao próximo. Então, e assim, da nossa missão como profissional mesmo. Né? Nossa missão é de cuidar, é de curar, é de salvar, mas jamais de trazer prejuízo para quem já está, né, adoecido. Aí eu queria que vocês, acho que Beatriz, eu queria que vocês respondessem esse questionário assim. Certo? Pode até a gente não ter tempo de avaliar, né, uma tempestade de ideias, as respostas de vocês, mas eu acho que também fica um material para a Arielle, né,
junto com o Juliano, trabalhar com vocês. Né? A pergunta que tem lá é bem interessante. Vamos lá, gente, entrar. Espera aí que eu vou compartilhar o link no nosso mural, professora. Só um momento. Ele me mandou o link. Vou voltar. Gente, eu estou compartilhando o link no mural de informações. Me confirme se vocês estão conseguindo abrir. Consegui. Eu peço a vocês que, encarecidamente, façam esse questionário, porque vai ser uma ferramenta, um ponto que vai ajudar o diagnóstico, para que Juliana, para que a Arielle possa trabalhar mais e mais a questão, né, dessas metas, a questão da educação permanente mesmo, do que está precisando mais ser trabalhado. Tá bom? Aí a gente também vem, né? A gente só quer cumprir com punição ou a gente está distraído. Né? Eu chamo de distração. Né? Essas distrações por uma coisa muito mecanizada, robotizada, né? O fazer sem pensar, o fazer sem ver o que é a ciência, né? Como às vezes a gente tem mais uma vez o exemplo, né? O médico prescreveu, eu faço. Aí cadê a ciência? Só cumprir tarefa? Não. Nós somos seres, né, que temos uma formação, que temos um tempo de conhecimento, que precisamos também fazer o julgamento daquilo que a gente vai realizar. Né? Não de forma robotizada, não somos robôs. Né? A questão da falta do autogerenciamento, né? Você tem que gerenciar a sua assistência, né? O seu processo de trabalho. Né? A sobrecarga de horas de trabalho, né? Que contribui para o cansaço, a desatenção, a distração, as preocupações, né? Do dia a dia, seja pessoal, porque o ser, ele não... Hoje eu vou sair agora no portão, vou trabalhar, vai ficar Ênia, a pessoa, dona de casa, mãe, esposa, e vai só a profissional de enfermagem. Não existe isso. Né? A gente leva as nossas preocupações e traz nossas preocupações para o nosso lar. Então, a gente tem que também saber trabalhar isso, né? Para que não venha a interferir, né? No nosso dia a dia do trabalho. E eu digo que a maior distração hoje, o celular. Ele é um veículo de contaminação e ele é um potencial de distração. Né? Hoje as pessoas estão distraídas, olhando demais o celular e perdendo o foco no que está executando, no que está escutando, no que está vendo, no que está executando. Né? Tira realmente a concentração e o foco. Né? Eu digo que, eu sei que é uma medida muito trágica se tomasse, mas deveria ser proibido. Quando eu era do centro cirúrgico do ONOF, eu dizia, eu vou proibir entrar no centro cirúrgico com celular, principalmente na hora da cirurgia. Porque quando você ia ver, era um anestesista no celular. Oi? Juliana? Estou terminando. Oi, só eu não. Hã? É comigo que você fala? É porque apareceu o tempo excedido. Aí, aí tem o seu nome. Não, não é o tempo do seu, não. É do Eu pensei que era uma celular. mensagem. Estava comentando sobre a questão do celular. Ah, tá. Não é o seu tempo, não. Pelo amor de Deus. Bom, e o que eu tenho é agradecer. Né? Se vocês tiverem alguma coisa que queiram perguntar. Eu gostaria muito de estar presencial, eu gosto de falar, de olho a olho, mas também isso é uma forma da gente fazer, contribuir, né, com a educação.
E hoje, depois da pandemia, mais ainda, né? E eu deixo uma reflexão, né? A palavra de Deus, que independente de religião ou de credo, ela é uma bússola e ela é bem atual para qualquer tempo, né? E tem no livro de Colossenses, que é uma carta do apóstolo Paulo, que diz: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, tudo o que fizer, faça com força, faça com amor, faça com cuidado, porque você não está fazendo para agradar a gestão do hospital, não, nem o seu chefe. Você está fazendo porque você está querendo fazer o melhor para o próximo. Certo? E muito obrigada. Fico à disposição. Obrigada, professora, muito obrigada pela contribuição. Sua aula vai entrar na nossa publicação de boas práticas. As meninas Bia e Ingrid estão trabalhando para finalizar toda a produção do ano até a semana do Natal. Gostaríamos de agradecer demais sua presença. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, é só falar lá no grupo de práticas e a gente vai enviar tanto certificado para a professora quanto para os participantes, tá certo? Tá bom. Eu agradeço. E, assim, foi um prazer falar, porque é algo que eu não só tenho uma teoria, né? Eu vivenciei, eu fico muito confortável em falar de forma mais prática, para ninguém achar que é uma coisa bem longe da gente, é uma coisa bem perto, né? É uma coisa bem perto que a gente precisa estar inserindo no nosso dia a dia, né? Mudança de comportamento. Certo? Obrigada. Boa tarde. Muito obrigada, professora. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pela participação de todos.